Você vai acompanhar agora a entrevista de Nadiara Pereira, meteorologista, que concedeu entrevista a Paloma Ortega. E o clima tem fator crucial no desenvolvimento de diversas culturas da agricultura e também no manejo da pecuária brasileira. Para sabermos um pouco mais sobre como será o cenário para os próximos dias, eu converso com a meteorologista da Climatempo, Nadiara Pereira. Nadiara, muito obrigada pela sua participação. Poderia falar um pouquinho para nós aqui como será o clima aí para os próximos dias nas regiões sul, sudeste e também parte aí do centro-oeste? Olá, Paloma. Olá a todos que nos acompanham. Destaque aí para esses próximos dias é uma área de uma alta pressão, né, uma massa de ar frio que está predominando sobre o centro-sul do país. Na verdade, é uma intensa massa de ar de origem polar bastante atípica para esta época do ano, que trouxe um declínio acentuado das temperaturas, principalmente para o sul do Brasil, mas o ar frio também avançou pelo sudeste e centro-oeste. Vemos aí temperaturas recordes para a época do ano, né? Nessa época, novembro, não é tão comum termos um frio intenso com cara de inverno. Então, tivemos temperaturas por volta até abaixo de 3 graus em partes da região sul, com condições para a ocorrência de geadas, principalmente na campanha gaúcha, em algumas áreas do Planalto Catarinense e Paranaense, e temperaturas abaixo de 10 graus em várias localidades do sudeste e do centro-oeste, inclusive Mato Grosso do Sul. O sul de Mato Grosso do Sul chegou a ter temperatura até de 6 graus. Essas temperaturas, elas acabam retardando um pouco o desenvolvimento aí das culturas que estão sendo plantadas, e no sul do Brasil, claro, há uma preocupação com esse frio mais extremo, ocorrência de geadas, porque pode trazer alguns danos para as culturas. Agora, o destaque é que essa massa de ar frio, ela começa a perder força. Ao longo dos próximos dias, essa massa de ar frio vai garantir aí temperaturas um pouco mais amenas sobre o centro-sul do Brasil, mas o risco aí de geadas, pelo menos para o sul do Brasil, diminui bastante, e durante as tardes teremos aí temperaturas em ligeira elevação. Centro-oeste e sudeste volta a fazer calor, mas no sul do Brasil a gente vai continuar com temperaturas um pouco mais baixas. E essa massa de ar frio, que também é uma massa de ar mais seco, garante tempo aberto ao longo dos próximos dias. Então, para o sul do Brasil, esse tempo mais aberto agora vai começar a garantir melhores condições para o plantio das culturas de verão, que vinha sendo impactado pelas chuvas fortes no mês de outubro. No sudeste e no centro-oeste, a gente deve ter o retorno das chuvas já na próxima semana. Uma chuva mais homogênea que deve ocorrer entre São Paulo, Minas Gerais e áreas mais ao norte de Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. A partir de agora, o que a gente vai começar a observar aí no decorrer do mês de novembro é que as chuvas vão ficar cada vez mais concentradas sobre a metade norte do Brasil, devido aos corredores de umidade que vão se formar com maior frequência nessas áreas, enquanto na metade sul a gente deve ter períodos mais espaçados aí de tempo aberto. As chuvas devem ficar cada vez mais irregulares, consequência do fenômeno Laninha. Então a gente deve observar agora uma mudança de padrão em relação ao mês de outubro. Em relação ao fenômeno Laninha aí, que tanto preocupou os produtores, principalmente da agricultura neste ano de 2022, gostaria que você falasse para o ano de 2023, qual será a influência deste fenômeno aí? Estamos entrando aí na terceira safra consecutiva sob influência desse fenômeno. É uma laninha que tem variado de moderada, fraca intensidade, mas chama muito a atenção pela persistência, porque já persistiu desde o segundo semestre de 2020 e tudo indica que ela deve persistir até o início de 2023. Mas as previsões indicam que entre o final do verão e o outono de 2023 deveremos ter uma transição para a neutralidade climática. Então, finalmente, a laninha deve chegar ao fim aí no início de 2023. Mas até lá ainda vamos sentir bastante os impactos da Laninha, teremos mais uma safra aí onde o fenômeno deve impactar a distribuição de chuvas e temperaturas aqui sobre o Brasil. Inclusive essa onda de frio tardia que está acontecendo agora no centro-sul do país é uma das consequências desse fenômeno, que ele tem por característica prolongar o frio durante a primavera. E quanto à distribuição das chuvas, a partir agora do mês de novembro a gente deve começar a observar os efeitos mais clássicos da Laninha. Então entre novembro e o verão aqui no hemisfério sul deveremos ter aí uma redução das chuvas sobre o centro-sul do país. Então, região sul, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul devem ter chuvas abaixo da média agora entre novembro e janeiro, enquanto metade norte do Brasil deve ter chuvas mais volumosas e acima da média. O que isso deve impactar na agricultura aqui no país?
Na região sul, a gente deve ter períodos mais prolongados, um risco maior de veranicos, aqueles períodos secos prolongados. Então, em alguns momentos, culturas de verão, como a soja, o milho, devem começar a sentir o déficit de umidade no solo, especialmente em dezembro, porque essa redução deve começar agora, em novembro, e dezembro deve se acentuar. E na metade norte do Brasil, o problema maior pode ser com excesso de umidade, especialmente nos meses mais chuvosos, dezembro e janeiro, poderemos ter períodos de invernada, e isso pode impactar desenvolvimento, especialmente a fase de colheita lá em janeiro. Poderemos ter problemas em estados importantes, aí como Mato Grosso, Goiás, interior do Mato Piba, podem ter excesso de umidade na hora da colheita e escoamento de grãos. Nadiara, gostaria que você então deixasse aí o cenário para os próximos 15 dias em relação ao clima, trazendo essa percepção aí. Nós estamos no início ainda do mês de novembro, né? Mas qual será a perspectiva aí para os próximos 15 dias? Bom, o maior destaque aí para os próximos 15 dias é que a partir de agora os corredores de umidade vão começar a se formar com maior frequência sobre a metade norte do Brasil. Já temos uma frente fria que está avançando pelo litoral do país, está se aproximando do litoral da Bahia, vai intensificar um corredor de umidade entre as regiões norte e nordeste. Então, a partir de agora, a chuva se regulariza sobre a fronteira agrícola do Mato Piba para o plantio de grãos da safra verão. Então, no interior do Mato Piba não deveremos ter atraso aí para o plantio de grãos. No centro-oeste e sudeste, a gente deve observar chuvas mais frequentes e volumosas agora entre Minas Gerais, algumas áreas de Goiás, mas para os próximos 15 dias teremos chuvas já mais irregulares entre Mato Grosso do Sul, São Paulo. A gente vai começar a observar uma mudança de padrão, porque à medida que as chuvas ficam mais concentradas sobre a metade norte do Brasil, devem reduzir sobre as áreas mais ao sul. A chuva funciona como uma gangorra no Brasil, né? Se chove muito em uma área, diminui em outra. Então, entre Mato Grosso do Sul e São Paulo até vai voltar a chover na próxima semana, mas já não é uma chuva tão homogênea e forte como vinha ocorrendo no mês de outubro, e principalmente na região sul, deveremos ter aí os primeiros 10 dias de novembro mais secos do que o normal. A chuva até deve retornar depois do dia 10, mas de uma forma bem isolada. A partir agora do mês de novembro, a gente deve começar a observar uma redução significativa das chuvas no sul do Brasil. E apesar do mês de novembro estar começando gelado na região sul, a partir de agora, a partir da próxima semana, as temperaturas devem se elevar rapidamente e, de uma forma geral, o mês de novembro deve ser marcado por temperaturas acima da média sobre as áreas mais ao sul do Brasil. Então, deveremos ter aí combinação de tempo mais seco e temperaturas mais elevadas, que deve contribuir para a rápida diminuição da umidade no solo sobre o extremo sul do Brasil. Nadiara, quero agradecer a sua participação aqui no Canal do Boi. Muito obrigada. Até mais. Essa foi Nadiara Pereira, meteorologista aí da Climatempo, trazendo informações aí sobre as principais regiões do Brasil.